paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Vamos para a segunda parte da história de um profeta. Quem vos fala é o pastor Flávio de Andrade. Vamos falar hoje sobre o dom da profecia, um dom polêmico. A Bíblia mesmo diz que sem profecia o povo se corrompe. Por isso há muita corrupção no meio do povo de Deus. Muitas experiências eu tenho para contar de ser chamado falso profeta, de ser chamado profeta de Deus, de muitas dúvidas entre o povo de Deus, mas Deus é com aquele que é perseverante. Recebi o dom de profecia logo que fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu achava que era um profeta, eu não sabia que havia diferença entre o dom de profecia e o ministério de um profeta. Mas Deus iria me ensinar sobre este ministério. Eu quero dizer para vocês, com toda certeza, na palavra de Deus, que ter um dom de profecia não faz de ninguém um profeta. E você pode me dizer assim, olha, então me mostre na palavra de Deus, é fácil. Você lembra do texto quando Samuel disse para Saul, jovem, que ele ia encontrar um grupo de profetas e que ele iria profetizar e se tornaria um novo homem? Bom, o espírito de profecia veio sobre Saul e o povo começou a dizer, não está Saul entre os profetas? Mas Saul não estava entre os profetas, estava sempre entre os filhos de profeta. Quer dizer, ele estava numa escola de profeta. Ele não foi nenhum profeta, porque somente ali ele profetizou. Porque o espírito de profecia veio sobre ele. Bom, desde o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o dom de profecia se manifestou na minha vida e o espírito de profecia começou a vir sobre a minha vida. E foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque eu era da Igreja Batista Tradicional. Me lembro que procurei um certo pastor que era pentecostal, um amigo nosso, que também foi da Igreja Batista Tradicional. E eu perguntei a ele, me fala sobre o dom de profecia, mas ele não tinha autoridade para falar, porque ele não era profeta, ele não tinha o dom de profecia. Mas uma coisa ele pôde me dizer. Ele disse para mim, a Bíblia diz que as filhas de Filipe profetizavam. Me diga, você sabe com quem ela aprendeu? Ela aprendeu com o Espírito Santo. Então a mesma coisa eu tenho para dizer para você. Você vai aprender com o Espírito Santo. Bom, uma coisa eu tenho para dizer. Eu não posso profetizar de mim mesmo. Eu tenho que profetizar pela inspiração do Espírito Santo. E somente quando o Espírito Santo vem sobre mim, com o dom de profecia, eu profetizo. Mas até que eu aprendesse isso, passou-se um bom tempo. Tive muitos problemas. Aprendi com os meus erros, mas é assim mesmo. Eu estava entrando na escola de profeta. E sobre este assunto eu quero falar com todos vocês. Veja o vídeo até o fim e você vai ser edificado. Quero deixar aqui um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Está vendo? Um fim proveitoso. Não é para qualquer coisa. Não é para se aparecer. É para trazer edificação à igreja. Visa a edificação da igreja e a santificação da igreja. Mas diz mais, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
Há outro mesmo Espírito, a fé, há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas e há outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas estas distribuição como lhe apraz a cada um individualmente. Ele distribui conforme ele quer, ele dá o dom para você conforme ele quer, mas ele também manda buscar os dons espirituais, os mais excelentes dons, ou os maiores dons. Deste dom é controverso, porque eu nasci na Igreja Batista e ele dizia que o dom da profecia é o dom de pregar a palavra, a Bíblia. E eu não sabia. Eu achava que era assim. Mas passando do meio tradicional para o meio pentecostal, eu aprendi que dom de profecia é um dom do Espírito Santo, está entre os dons espirituais. Era diferente de uma oratória. Entende? Está relacionado entre o dom de profecia, mas um é o dom de pregar e o outro é um dom de profetizar, por inspiração direta do Espírito Santo. Então eu comecei a profetizar. E aonde eu ia, o Espírito de Deus vinha sobre mim e eu profetizava nas igrejas. E eu comecei a profetizar. E eu tive uma experiência que me marcou muito, porque eu fui chamado para ir trabalho de busca do poder de Deus numa igreja batista renovada, Igreja Batista Central, aqui em Jacarepaguá. E nesse tempo eu já tinha uma certa experiência. Eu me lembro que havia uma rivalidade de uma pessoa desta igreja que tinha o dom de profecia comigo. E eu chegando naquele lugar, já tinha começado o culto, já estava terminando, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão que eu via esta igreja que tinha um andar só, tendo o segundo andar. E Deus começou a me usar em profecia, dizendo que Deus ia alargar as tendas. E aquela igreja ia possuir um segundo andar, porque a igreja ia crescer. Este profeta rival meu se levantou contra mim, dizendo que era mentira e que eu estava falando de mim mesmo. Conclusão: esse profeta morreu. Depois de um bom tempo, ele morreu. E esta igreja teve o segundo andar e ela cresceu muito. E eu estou aqui para te contar essa história. Me lembro que nesta mesma noite lá eu falei, então, já que eu estou falando mentira, então vocês orem por mim. Eu dobrei os joelhos e eles oraram por mim. Eu estou aqui para contar essa história. Bom, então eu não podia ficar mais na Igreja Batista. Eu estava incomodando lá. A minha oração incomodava. A minha oração passou a ter fogo. Deus começou a me dar palavras na oração. Eu não orava mais de mim, da minha vontade, eu orava pelo Espírito Santo. Isso começou a incomodar na Igreja Batista. E as línguas vinham na minha boca quando eu estava orando na Igreja Batista, e a coisa começou a ficar difícil para mim lá. E eu tive que sair de lá. Mas eu não queria sair de lá. Então eu comecei a orar, Senhor, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então Deus me levou para a Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, através de uns irmãos que tinham uma congregação aqui em Jacarepaguá, no bairro Gardenia Azul. Então eu comecei a ir lá. E eu vi que eu não podia ficar mais na Igreja Batista, eu fui para a Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus eu conheci o pastor desta igreja, pastor Isaías Siciliano.
Um homem que Deus usava através do dom de libertação e dom de cura. E ali, durante muito tempo, eu aprendi com aquele homem de Deus. E durante muito tempo eu pude ver o como Deus usava aquele homem. E dali eu tirei muitas experiências para a minha vida. Dali eu cresci espiritualmente. Sabe? E eu achava que era ali o meu lugar, e eu permaneci ali. Mas um dia, numa revelação do Espírito Santo, Deus falou comigo que ali eu não iria me casar. Então eu entendi que não era ali o meu lugar. E eu tive que sair dali. E para mim sair daquele lugar que eu comecei a amar muito, né? Porque este pastor tinha um dom nos olhos. A quem ele olhasse que tivesse um demônio e ele piscasse assim, ó, aquela pessoa caía dura no chão, endemoniada. E eu vi isso muitas vezes. E como que Deus usava aquele homem. Então eu não queria sair dali. E ali tinha um estudo bíblico toda terça-feira, eu não faltava nenhuma terça-feira. E eu ia lá com medo da palavra de Deus. Eu era um jovem, Deus estava aprendendo. Então, eu comecei a orar. Senhor, então eu não vou ficar nessa igreja assim. Eu não vou ficar aqui. Eu fiquei um bom tempo lá. Isso não foi um aninho, não. Foi uns 2 anos, mais ou menos, que eu fiquei lá. E eu comecei a orar. E quando foi um dia, eu estava com a minha boca no pó, orando. Deus me deu uma visão. Eu via a casa de um pastor. E que esse pastor estava doente. E que eu tinha que ir lá na casa dele para orar por ele. Então, esse pastor morava aqui próximo à minha casa. Eu não tinha ligação com ele, eu não sabia sobre a vida dele, não sabia nada. Mas eu tive que ir lá. E eu fui lá, bati na casa dele, ele me recebeu, porque ele conhecia o meu pai. E ele falou, pode entrar. E ali contei para ele, ele falou, na verdade eu estou passando por um problema de enfermidade, porque eu tive que fazer até uma cirurgia ali, nós oramos. E ele me convidou para pregar na igreja dele. E eu conheci a Igreja Batista Renovada, pastor Hermes Fernandes, que já foi recolhido à glória. Este pastor seria o meu próximo pastor. Mas Deus me falava que era nesta igreja que eu iria me casar. Então ali eu conheci a jovem Cristina Ferreira, que veio a ser minha esposa. Nós namoramos, noivamos e casamos. Esse pastor Hermes fez o meu casamento. Naquela igreja eu me tornei um profeta. Ali Deus me usou muito em profecia e em visões. Eu tinha muitas visões e ali eu tinha liberdade para exercitar o dom que Deus tinha me dado. Eu não tinha barreira nenhuma porque o pastor, ele confiava que Deus me usava. Ele sabia que Deus me usava, que ele viu muitas vezes as palavras se confirmarem. E ali também eu tive erros e eu aprendi com os meus erros. O grande problema é que muitos acham que quem tem um dom de profecia não pode errar. Eu digo para você, a palavra de Deus diz que nós profetizamos em parte. O canal pode falhar, mas se ele perseverar, ele vai se aperfeiçoar pelo Espírito de Deus, que vai trazer mais capacidade para ele, e ele vai se tornar um profeta. Ele vai ter o ministério profético. Isso leva tempo. Por ter falta de muitos pastores que também não têm o dom de profecia, muitos pastores não têm o dom de profecia, eles não são profetas. Não pode orientar quem tem o dom. Então eu tive que ir para o jejum e oração. Eu jejuava e orava todos os dias. Eu jejuava e orava todos os dias para aprender a profetizar. E Deus começou a falar comigo em sonhos. Ele me revelava em sonhos como que era profetizar. Ele me dizia, ele me tomava em sonhos. Ele me falava.
Às vezes eu ouvia a voz de Deus falando que eu tinha que profetizar, às vezes era por profecia, por inspiração, e às vezes era por visões. Ele me tomava, e era muito forte. E se o dom de profecia se manifestasse em mim, eu tinha que entregar, porque eu ficava angustiado dentro de mim, era como se algo estava preso de mim, dentro de mim, que eu tinha que soltar. Então eu entregava, eu começava a ir em trabalho de consagração nas Assembleias de Deus, e Deus me usava de um lado para o outro, me levava de um lado para o outro. Isso durou um bom tempo. Eu tive muita perseguição, muitos me perseguiram. E um dia, Deus falou para mim: vou te tirar desta igreja e vou levar para outra igreja. Esse pastor não queria me perder, mas eu tive que obedecer a ordem de Deus, né? E eu me casei e fui para outra igreja. Só que eu não sabia que nesta outra igreja que eu estava indo, né? Quer dizer, eu fui antes de me casar. Eu fui para essa igreja. Eu não sabia que o pastor tinha me chamado de falso profeta, dizia que eu era essa falso profeta, e dizia para o meu pastor, pastor Hermes, que eu era um falso profeta, que ele tomasse cuidado comigo. E eu não sabia dessa história, sabe? Eu não sabia dessa história. Então esse pastor veio falar comigo: olha, você está indo para uma igreja onde o pastor, ele disse para mim que você é um falso profeta. E eu já estava indo lá. Eu me lembro quando eu cheguei no gabinete dele, eu falei: ó, eu quero passar para essa igreja. Ele ficou me olhando assim, meio esquisito, meio escabriado. A mulher dele também ficou me olhando meio escabriada. E ele não teve como me impedir, eu fui para lá. Mas veja o que Deus fez. A palavra profética veio na minha boca e eu profetizei e disse: olha, pastor, um dia de culto nesta igreja, eu vejo um homem entrando por estas portas, com a arma em punho para te matar. Vigia, pastor. E eu profetizei, eu entreguei essa palavra para ele. E ficou todo mundo assustado e eu fui embora. E no dia do acontecimento, Deus não deixou eu ir na igreja. Eu não sabia por que eu não ia naquela igreja. Naquele dia eu tinha que ir naquela igreja, mas Deus me prendeu em casa. Eu não consegui ir na igreja. Passando aquela semana, no próximo culto, quando eu cheguei na igreja, vieram me falar. Você sabe o que aconteceu? Entrou um homem com a arma aqui, o vizinho, dizendo: ou você abaixa esse som, eu vou destruir esse som, eu vou matar você, pastor. Cumpriu a profecia. Daquele dia em diante, ele já não olhava para mim como um falso profeta, mas ele começou a considerar o que eu falava para ele. Esta é a segunda parte da história de um profeta. E muita coisa mais eu tenho para falar com você. Veja a terceira parte. Que Deus te abençoe.